Olá, uma boa noite! Olá, olá, tudo bem? E aí, pessoal? Estamos aqui num sábado, então, fazendo uma live um pouco diferente. Bem diferente, bem diferente. Na verdade, a Mai me fez um convite aqui e nós vamos fazer uma live hoje pensando aí na redução de custo, passando as nossas experiências para vocês aí, né? O que eu vivi aí na parte de administrativo, financeiro, relacionado a construtoras e tal. E a Mari vai passar aí a parte de orçamentos. Então, ela me fez o convite, eu aceitei. E eu acho que vai ser bem legal a gente fazer uma live um pouco mais descontraída. E esperamos aí que seja do agrado de vocês. Então, eu vou estar compartilhando aí algumas dicas que eu já vivenciei também, tanto na questão de orçamento, de acabar ali acompanhando a execução de obras e que eu vi realmente que são dicas que valem a pena aí para reduzir custos, certo? Certo, vamos arrumando aqui, gente, que tá com 3 câmeras aqui, tá? Então, assim, quem quiser ir para o YouTube e também para o Facebook, a qualidade vai estar um pouquinho melhor, tá? E a gente vai conversando, então, aí sobre redução de custos em obra. A gente vai dar alguns exemplos aqui que a gente já vivenciou na prática e que seria bacana também vocês acabarem compartilhando vocês também as experiências, o que vocês acham que funciona, o que não funciona, justamente para a gente compartilhar esses aprendizados e acabar ajudando aí as pessoas, né? O intuito, acho que meu e do Carlos aqui é justamente que se a gente conseguir pelo menos ajudar uma pessoa, a gente já vai ficar muito feliz. Então, esse é o intuito aqui do negócio. E seria legal vocês também compartilharem aí as vivências que vocês sabem, o que funciona, o que não funciona, qual que é a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam. Então, assim, é para ser um bate-papo mesmo, beleza? E assim, gente, é uma coisa que é sábado à noite e as pessoas normalmente não estariam aqui assistindo, mas nós vamos fazer isso aqui para justamente ajudar quem tem interesse, né? Então vamos lá. A gente vai explicar como é que vai funcionar aqui, tá? É um pouquinho diferente. A Marielle, ela vai falar alguma coisa relativa à área dela que reduz custo na obra, porque a nossa intenção aqui é justamente ajudar quem quer reduzir custo em obra. E eu vou fazer do outro lado a parte que remete ao que eu já trabalhei e experiências. A gente vai colocar também experiências. Então, vai ser uma Mari vai colocar e outra eu vou colocar. Então, vamos começar pela Mari, lógico, né? Então vamos lá, pessoal. Uma das coisas que eu vejo assim que acaba reduzindo bastante o custo em obra é quando você já tem ali todos os levantamentos realmente, né, de quantitativo do que você precisa para a tua obra. Então, quando você tem um orçamento ali executivo já com todos esses quantitativos, qual que é a chave do negócio ali para você conseguir redução em obra? É justamente você acabar trabalhando nos insumos que possuem maior peso, né? Tanto de material quanto de mão de obra. Então, por exemplo, assim, quando você faz um orçamento, você consegue fazer lá a curva ABC, né? Que você coloca todos os itens, você consegue ver quais possuem maior percentual ali de peso, de custo no teu orçamento. Então, uma das dicas seria justamente trabalhar em cima desses materiais, desses serviços, tirar a curva ali ABC e trabalhar em cima da curva A, tanto de serviços, tanto de materiais. Então, eu já tive vivência, assim, em obra, que a gente conseguiu fazer umas negociações, assim, muito boas, que gerou uma economia muito boa mesmo em obra. Obras grandes, assim, que chegaram a economia de 200 mil, digamos, em serviço, se você fechar R$1, R$2 mais barato por metro quadrado, né? Se eu não me engano, nesse caso, foi no serviço de reboco interno. Então, assim, no orçamento estava um valor que era realmente o valor que a gente trabalhava no mercado, só que a construtora acabou conseguindo fechar R$1, R$2 mais barato, né? Porque era um volume grande também. Então acabou assim gerando muita economia para a obra. Então acho que um dos principais, né, chave aí do negócio de você acabar reduzindo custos é antes de você iniciar uma obra, você ter justamente analisar, né, justamente esses insumos e ver o que você pode trabalhar. Isso tanto para material quanto mão de obra. Então, é importante você avaliar justamente essa curva A da curva ABC, porque você vai conseguir aí reduzir
se você focar nesses insumos, né, que representam, acabei não falando aqui, eu acho, mas acabam representando aí 80%, no caso, 20%, né, das atividades acabam representando aí 80% do custo. Então, assim, são atividades que você deve focar, tanto material quanto mão de obra, que você vai estar trabalhando em cima. E como é um volume grande, se você conseguir uma economia, né, nesses insumos, tanto material como mão de obra, você acaba aí já agregando uma boa economia, né? Você vai estar reduzindo o custo da tua obra. Eu vou te cortar um pouquinho, até porque você falou desse 80-20, e na engenharia vocês chamam de curva ABC, né? Mas eu conheço como Pareto, e eu acredito que seja a mesma coisa, né? Na verdade, o 80-20 ele é aplicável a tudo, né? Então, vamos dizer, na obra ele é aplicável, no escritório também, com seus clientes também. Então, digamos assim, se você vai tratar com seus clientes e você não tem como mais expandir, muitas vezes você tem que fazer uma curva ABC ou Pareto, que isso vai te mostrar que tem alguns clientes que não vale a pena você ficar com eles. Por exemplo, tem clientes que te geram 80% de trabalho para 20% de resultado, enquanto você tem clientes que te geram, que te dão, sei lá, 20% de trabalho e te geram 80% de resultado. Então, acho que esse 80-20 aí que você chama de curva ABC na engenharia, a gente chama de Pareto, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A curva ABC e o Pareto é a mesma coisa. Separar o 80-20 ali. Então, que nem o Carlos falou, são coisas que a gente tem que dar foco, que são justamente as coisas que vão te trazer resultado. Que nem ele falou, isso em qualquer área, né? Tanto pessoal, profissional, a gente tem que acabar focando justamente no que vai te dar resultado. A questão, acho que de curva ABC, que a gente fala, é porque já está ligado ali que você acaba fazendo a separação um pouco diferente na hora de você fazer o levantamento ali. Se você trabalha com algum sistema ERP, que são softwares específicos aí das empresas, você já acaba tirando o relatório facilmente. Mas se você estiver trabalhando aí, por exemplo, com Excel, então você tem que fazer lá algumas continhas para você chegar nessa curva ABC que a gente acaba falando, mas no caso seria a mesma coisa. E, gente, deixa eu perguntar, se tiver ruim o áudio, alguma coisa assim, que na verdade a gente colocou o celular virado para ficar melhor a visualização, mas se tiver alguma coisa aí errado com áudio, chiando, alguma coisa, vocês avisam que a gente vai dar uma olhada aqui, principalmente YouTube e Facebook aí. Agora, terminou? Agora acho que é minha vez, né? Tá. Antes, eu só vou pedir, pessoal, encaminha aí essa live para as outras pessoas da área, que às vezes pode estar ajudando aí, né, a reduzir os custos das obras de outras pessoas. Então, encaminha essa live, se você achar relevante também, vai dando coraçãozinho aí para a gente saber que a live está boa. Legal. E, assim, gente, parece só um bate-papo, mas isso são coisas que a gente viveu mesmo na experiência. Eu tenho 8 anos de construção civil, mas, assim, são coisas que a gente viveu mesmo na prática. Então, a gente sabe que isso faz diferença e, às vezes, é uma coisa mínima que você não está prestando atenção. Então, fique ligado aí que vão vir umas melhores ainda. Agora acho que é a minha vez, então. Já que ela falou de a curva ABC, eu vou falar num âmbito totalmente diferente. Eu vou falar de conscientização de equipe. Pô, mas por que conscientização de equipe vem nessa parte de controle de custo, de redução de custo? Se a sua equipe ela não sabe, é engraçado que eu não sei nem que câmera olhar, né? Daí, se você não sabe, se a sua equipe não sabe quanto custa alguma coisa, se ela não tem conscientização de que aquilo, que mesmo que não saia do bolso dela, aquilo tem um custo que reflete nele mesmo, no seu próprio colaborador, isso vai ter um custo muito grande lá na frente. A conscientização que eu digo é você passar, você conversar com essas pessoas, você dizer para elas quanto custa, mostrar. Eu até citei um exemplo em uma outra live que eu fiz com a Mari, que foi o custo de uma luva que pode chegar a 14 mil por ano. Então, você tem que conscientizar o seu colaborador. Muitas vezes você vai falar uma coisa com ele, ele não tem a mesma noção que você. Ele não tem noção que se ele desperdiçar o concreto, ao custo que é aquele concreto, ele não sabe o valor daquilo. Então, quando você começa a conscientizar os seus colaboradores, isso começa a refletir nos custos da sua obra. E eu até sugiro, lógico, um pouco mais adiante, depois que você conscientizar, você até dá um incentivo. Olha, quem reduzir mais custo, quem trazer mais solução, quem conseguir aí apresentar situações que reduzem custo aí, a gente vai
a gente vai dar um brinde, vai criar um prêmio, alguma coisa, então, mas o principal é você estar falando de custo o tempo inteiro com o seu colaborador, seja na obra, seja você reunir no churrasco, a obra sempre tem churrasco, né? Toda obra tem churrasco. Então, como a obra tem churrasco, vai lá no dia do churrasco, pega um minutinho e conscientiza o pessoal. Ó, galera, isso aqui que vocês estão jogando fora custa tanto. Daí você conversa com o pessoal. Eu sei que tem um pessoal que, tipo, às vezes é mais difícil de entender esse ponto. Mas é preciso você conscientizar ali os seus colaboradores. Isso teve muito resultado para mim ali do tempo que eu estava trabalhando e que eu ia muito em obra, porque eu entendia que isso fazia efeito. Então, como eu ia muito nas obras ali dar um suporte, eu via que isso tinha efeito e eu falei, cara, eu preciso fazer mais isso. E quanto mais eu conscientizava os colaboradores, isso de forma, você tem que ser digamos assim, você tem que usar, na verdade, as coisas a seu favor. Por exemplo, use o tempo a seu favor. Se você jogar, por exemplo, uma luva fora hoje, não vai fazer diferença. Mas se uma luva for desperdiçada por dia, lá na frente vai fazer diferença. Talvez eu não consiga, sei lá, reajustar seu salário porque você está desperdiçando material. Então, coisas simples que podem fazer diferença. Mas se você não conscientizar, pense. Muitas vezes o seu colaborador ele não tem que pensar como você. Você tem uma visão diferente do negócio. Então, você precisa pensar diferente e comunicar com essas pessoas de forma diferente. Porque nem sempre elas pensam igual você. Você pensa que tudo é óbvio, mas tudo não é óbvio. Então, essa é a minha dica, que no caso foi a segunda dica de hoje. Na verdade, você fez até eu lembrar aqui que quando eu fui fazer estágio, né, numa obra, tinha essa questão de qualidade, organização, questão de desperdício. Isso fez me lembrar o seguinte. Nem lembrava disso, lembrei agora. Que a gente tinha lá um painel com todos os empreiteiros da obra. Então, a gente tinha um painel e a gente acabava classificando com estrelinha lá. Eu acho que era estrelinha verde, azul, alguma coisa assim. E a gente classificava. Mas qual que era a intenção, né? Era justamente meio que criar, assim, digamos, não uma... Como é que eu posso dizer? Não uma concorrência ali entre as empreiteiras de cada atividade, mas é porque o que acaba passando, né, na cabeça dos empreiteiros? Que eles não vão querer ver lá que eles estão responsáveis por uma estrelinha vermelha. Isso funciona muito. E, tipo, era muito legal, porque a gente via essa melhora em obra, justamente que a gente via que as coisas estavam mais organizadas, que eles estavam cuidando mais, então estava vendo aquela conscientização. E o bacana também é que existem várias construtoras aí que acabam dando prêmios, né? Igual você falou. Então, por exemplo, assim, essa parte de conscientização é bom porque você, na verdade, tem que englobar a equipe inteira nessa conscientização, né? Então, a gente sabe de construtoras que, por exemplo, lá que tem o capacete dourado, qual que foi o funcionário do mês. Então, essas coisas assim é bom porque acaba estimulando de certa forma. E às vezes as coisas que estão claras para a gente, que a gente sabe quanto que vai ser o custo daquilo lá no final, para eles não têm essa visibilidade, justamente porque também é o nosso papel de gestor da obra ali, que você está como responsável, passar essa visão para os colaboradores. Então, acho que tem essa questão também, essa parte de conscientização, que eu acho muito bacana da construtora, de fazer algumas jogadas assim para motivar a equipe, né? Enfim, e consequentemente também ter uma certa redução ali, né? De desperdício, enfim. Sim, mais legal que você falou ali, e a gente vai falando as coisas, vai lembrando, até porque, gente, a gente não ensaiou por isso aqui, tá? A gente só colocou assim, ó, o que a gente vai falar e vamos falar, descontraído assim mesmo. É para ser descontraído. No sábado à noite, eu acredito que as pessoas não querem uma coisa maçante. E esse interessante que você falou dessa questão do visual, porque justamente isso funciona muito para tudo. Quando você tem uma obra que você tem muitos empreiteiros, é justamente isso. As pessoas, elas não querem. Tipo assim, se você não estiver batendo uma meta, tudo bem. Mas se você não estiver batendo uma meta e estiver exposto para todo mundo, cara, eles vão melhorar de um jeito ou de outro. Ninguém quer ser o último. Ninguém quer ser. Ninguém quer ser o patinho feio, digamos assim. Então, toda vez que você puder usar essa questão visual, coloca tipo aquelas obras que tem aqueles como é que fala? Aqueles painel que tem, não sei o que, X dias sem acidente, por exemplo. Aquilo ali está visível para as pessoas, sabe? Eu acho isso muito legal também, colocar as coisas visíveis, porque a gente convive com isso, a gente lembra, mas muitas vezes as pessoas não lembram, e não é papel delas, como você falou, entendeu? Não é papel delas. E eu acho que agora é a sua vez, então vamos para o próximo.
Então, eu tinha anotado aqui também uma outra questão. Se vocês tiverem também aí para compartilhar o que vocês já vivenciaram, que vocês sabem que também acaba reduzindo custos, vai mandando aí para a gente acabar compartilhando essa informação, tá? Legal. Então, assim, outro ponto que eu acabei anotando aqui para falar com vocês é justamente também na hora de você comprar um material, você saber comprar um material. Isso eu digo, você comprar um material que tenha qualidade. Às vezes o pessoal acaba querendo comprar um material que está com um preço melhor, mas você sempre tem que pensar naquele produto, tanto curto prazo e quanto também um longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, eu me lembro que a gente estava trabalhando com uma obra grande, mais de 1.000 apartamentos, e no caso a gente tinha lá, se eu não me engano, era um conjunto de fixação ali que a gente utilizava nos vasos sanitários, enfim, e aquilo, na verdade, a gente tinha comprado com um preço bom, né, um preço inferior, digamos assim, só que foi uma coisa que na hora de instalar acabava quebrando e a gente não conseguia utilizar, então tinha que comprar de novo. Então, assim, são coisas que você, no mercado, se você sabe que já não tem uma qualidade muito boa, não arrisca, compra alguma coisa com uma qualidade um pouco melhor. E o que eu quero dizer também a longo prazo é justamente assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, impermeabilização, a gente sabe que tem diversos tipos de impermeabilizantes no mercado, né? O fornecedor vai saber explicar lá justamente para que serve cada um. E a gente tem a mania, por exemplo, de sempre utilizar aquele impermeabilizante que você utilizou em outra obra ou que outra pessoa recomendou, e você, no caso, tem que analisar isso a longo prazo. E um dos problemas que acaba gerando, assim, bastante custo a longo prazo é essa questão, por exemplo, de infiltração. Então, assim, bastante. E, tipo assim, pensa no custo que você vai ter depois para você ir lá e corrigir. Enfim, eu já vi vários casos assim, tanto de apartamento, já vi casos de piscinas que era em cima de uma garagem que começou a dar vazamento, daí teve que tirar todo o revestimento da piscina, teve que achar... Hã? Não bate na mesa. Ah, tá. Então, assim, teve que achar onde que era. Então, pensa no custo extra que você vai ter se você não saber utilizar um produto de qualidade e um produto específico que você precisa utilizar na tua obra. Então, essa questão de impermeabilização, eu vejo que é bastante. O pessoal fala assim, não, mas eu utilizei isso daqui lá em tal obra, então dá para utilizar essa daqui. Aí você vai e fala com o fornecedor às vezes fala, olha, eu acho melhor você usar essa daqui, é um pouquinho mais cara, mas vai te dar segurança. Então, são essas tomadas de decisões também que acabam influenciando na redução do custo da obra, porque você está prevenindo um custo que você vai ter lá futuramente. Exatamente. E acontece bastante, né? Geralmente o pessoal reclamando de banheiro, o meu banheiro está com vazamento, enfim, acontece bastante. Infiltração é um caso, assim, bem sério, porque, na verdade, não é uma coisa que, para você corrigir ali, você vai ter todo o desgaste também do cliente, se você já vendeu um apartamento, enfim, depois tem que ir lá corrigir, daí incomoda o vizinho, tem custo extra. Então, assim, são vários problemas, na verdade, né? Mas, assim, essa situação também se encaixa nessa parte de redução de custo, porque é um custo grande que você vai ter. Sim. Eu não tenho para falar de material, mas só que, assim, em termos de EPIs, tudo que é usado ali na obra ali, cara, eu já vi muito isso de você comprar, por exemplo, uma luva inferior, muito mais barata, ela dura um dia. Daí você compra uma luva que é o dobro do preço, mas ela dura, tipo, 3, 4 dias. Daí você vai fazer a conta, se você não para analisar, peraí, é mais viável eu comprar uma luva de sei lá, vamos supor, o dobro do preço, que me dura 4 vezes mais do que uma luva de metade do preço a menos. Então, peraí, se você não faz esse tipo de conta, tudo bem, às vezes o que a gente está falando aqui é óbvio para algumas pessoas, mas não é para todo mundo. Eu falo que não é óbvio para todo mundo porque eu vejo as pessoas fazendo isso muito. Então, assim, uma bota, por exemplo, você tem lá uma bota de R$40 e tem uma bota de R$20. Cara, essa bota de R$20, ela não dura nem um mês, aí tem uma bota de R$40 que dura 3, 4 meses. Aí eu te falo, o que é o controle de custo? O que é reduzir custo? Muitas vezes você reduzir custo é justamente isso, é você analisar coisas simples. E aí você fala, cara, ele está falando de Uber, ele está falando de bota.
Meu, já pensou quantos funcionários você tem? Às vezes você tem só 1, 2, mas um dia você vai querer ser grande. E se você não implanta cultura, a maioria, o que mais faz reduzir custo na empresa é cultura. Tem empresa que tem cultura de reduzir custo. Tem empresa que se você chegar lá e você pegar um copo descartável e às vezes jogar fora ali, desperdiçar, o pessoal já vem e te chama atenção porque é cultura. E aí você pergunta assim, mas que pessoal chato, né? Economiza um copo, um exemplo. Mas só que existem vários fatores em economizar um copo, né? Uma, dependendo de quantidade de copo que você compra, você vai reduzir o custo. Outra, questão da natureza, socialmente, como é que é? Ambiental, cuidar do meio ambiente, né? Vamos dizer assim. Sustentável. Então, tipo assim, isso são coisas que você pode implantar dentro da sua empresa, mas dentro da sua empresa, dentro da sua obra. Então, tipo assim, começa nos pequenos atos, porque é muito mais fácil você criar uma cultura de redução de custo no começo do que depois, lá na frente, você querer fazer isso onde você tem um número grande de colaboradores e é mais difícil você fazer isso. Né? Sim, essa questão do copo, por exemplo, que nem você falou, essa questão de cultura, às vezes é difícil, né? Mas pensa só, você dá, por exemplo, um copo da tua empresa ali com uma logo da tua empresa pro cara, pro teu colaborador usar e, enfim, e tirar os copos descartáveis. Então, assim, você tá dando uma coisa pro cara, tipo, você tenta colocar aquela cultura de um jeito bom. Então, você tá dando um presente pro cara, às vezes o cara pode até, tipo, utilizar isso, vai acabar lá demonstrando que ele gosta da construtora. Então, assim, são casos que você vai indo de pouquinho em pouquinho que você vai conscientizando e, enfim, acaba reduzindo o custo de uma maneira que às vezes pode ser insignificativa para algumas pessoas, mas para outras pode resultar aí num grande volume, né? Num grande valor. Ó, temos um comentário aqui no YouTube. Minha empresa é a Sad Thanos. Se eu pronunciar errado, me desculpa. Minha empresa é de pequeno porte e faz casas financiadas pelo sistema da Caixa Econômica Federal. E sempre utilizamos materiais de qualidade, sempre seguindo a NBR 15575. Cara, isso é muito importante. Assim, ó, igual você falou, empresa de pequeno porte. Só que é isso que faz a diferença. Imagina se você é uma empresa de pequeno porte e você tem o cliente reclamando porque você fez um serviço mal feito, porque você fez um serviço que depois você vai precisar voltar nesse trabalho. É isso que, tipo, tem uma diferença entre os pequenos e os grandes, e a questão não é a questão só do tamanho, é a questão da mentalidade. Porque, por exemplo, assim, ó, quem você tem que deixar satisfeito é o seu cliente, para que ele volte, para que ele queira comprar mais, ou no nosso caso, por exemplo, para que ele pelo menos indique, para que ele dê boas indicações. E daí eu falo para você assim, vem uma pessoa, você pode vir vender um apartamento para aquela pessoa. Você vai vender um apartamento de má qualidade, mas daí eu te pergunto, esse cara vai ficar satisfeito? Porque eu acho que, antes de tudo, trabalhar com construção civil, eu acho que você tem que pensar que você não constrói casas, você constrói sonhos. Muitas pessoas, elas estão ali para poder conseguir a casa delas, e elas lutam muito por isso, elas correm atrás disso. Até me arrepio falar disso aqui, porque é uma das coisas que eu mais gostava na construção, que é você realizar o sonho de uma pessoa de entregar um imóvel para ele. Ela lutou tanto, daí você vai lá, tem um problema de impermeabilização, daí tem um vazamento, daí tem elétrica, daí a pessoa já vai ficar chateada. Você pode vender. É a pior coisa. Você pode vender para ela. Só que o negócio é o seguinte: quando você chegar lá na frente que entregar e der problema, ela vai falar mal. E quando essa pessoa fala mal, as outras vão no mesmo ritmo. Então, por exemplo, assim, o melhor marketing que tem é o boca a boca. Então, por exemplo, assim, se você... É isso aí que você falou. No meu caso do marketing, meu vendedor é o meu cliente. E exatamente. Exatamente. É esse pensamento que as empresas precisam ter. Colocar o cliente em primeiro lugar, mas não pensar, tipo assim, eu tenho que fazer todas as vontades do cliente. Não. É você entregar um produto bom e de qualidade. Isso já vai deixar ele bastante satisfeito. Porque eu conheço muita empresa... Não estou aqui para falar mal, mas eu conheço muita empresa que peca nisso. E isso é uma coisa que as empresas não deveriam pecar. Né? Não deveriam pecar nisso. E às vezes a pessoa fica tanto tempo, né, guardando dinheiro, tá lá investindo, tá pagando a parcela, às vezes sofrido, né, que a gente sabe como que é a situação, tá entregando um sonho e às vezes um sonho, assim, pode ser frustrado, assim. Então, assim, acaba complicando bastante essa questão. Sim. E o próximo, então, é o meu. De novo, e eu vou falar uma coisa que eu já vi muita gente negligenciar, e eu quero dizer para vocês, sábado à noite, já são 9h30, e, cara, eu não ia estar aqui falando para vocês uma coisa que não funciona, treinamento de equipe. Gente, treinamento de equipe reduz muito o custo de suas obras, reduz muito, porque, por exemplo, assim, ó,
Se eu posso contratar um pedreiro que ele pode ser muito bom, mas esse pedreiro, ele é muito bom do jeito que ele faz, e às vezes o jeito que ele faz desperdiça muito mais material do que do jeito que a gente pode fazer. E aí eu falo, quanto custa você treinar? Treinar é muito mais fácil você treinar, capacitar, do que você trocar. A troca é muito complicado. Mas, por exemplo, assim, você contrata uma pessoa, ela já tem um jeito dela de fazer, mas aquele jeito dela, às vezes, é um jeito que desperdiça mais material, que não cuida ali das coisas, às vezes estraga muita ferramenta pela brutalidade que vai trabalhar, tem pedreiro que é muito bruto ali na foice, e às vezes tem um jeito melhor de trabalhar, só que você só vai conseguir isso com treinamento. E aí eu te falo, quanto vale você treinar o seu funcionário e você ter um custo reduzido em cima disso? E você pode falar assim, cara, mas isso não vai fazer diferença. Eu te pergunto, se o colaborador, ele desperdiça a massa, vamos supor, ele chapa a massa lá e do jeito que ele chapa a massa, ele desperdiça muita massa. Você vai estar jogando massa fora. E se você conscientizar o cara e explicar para ele um meio, um modo de você fazer isso, reduzindo ali mais a questão do desperdício, você vai economizar mais. E assim, isso são coisas que você tem que fazer. O colaborador chegou, você dá um treinamento rápido para ele. Isso são coisas que são práticas que você tem que pegar de dentro da sua empresa e fazer isso acontecer. Porque você vai falar assim, não, mas não vai funcionar. Vamos dizer, um escritório, vou contratar um colaborador para o meu escritório lá da empresa. Daí essa pessoa, ela fica fazendo coisa errada, imprimindo papel e rasga, imprimindo papel e rasga. Você pode achar que não, mas lá na frente isso vai fazer diferença. E a gente, a empresa ganha dinheiro economizando. Empresa ganha dinheiro economizando. Eu trabalhei como coordenador administrativo e financeiro, e eu posso dizer isso para vocês. Eu administrava o escritório inteiro, tudo, o escritório, toda a parte administrativa de obra. Eu posso falar para você, a empresa ganha dinheiro economizando. Mas não é economizando e perdendo qualidade. Tem empresa que quer economizar perdendo a qualidade. Não é isso. É economizar da forma correta. É conscientização. É economizando as pequenas coisas que você ganha. Então, treina a sua equipe. Toda vez que chegar um profissional novo, treina ele. Veja se a maneira que ele trabalha se adapta para aquilo para a realidade da sua empresa, para você não jogar dinheiro fora. E às vezes ter que dispensar um colaborador, por exemplo, sem às vezes dar um treinamento. Quando você vai dispensar um colaborador, você tem rescisão, você tem férias, tem férias, tem 13º, tem todas aquelas coisas que você vai pagar, sem contar que você vai ter que contratar um novo colaborador que você nem sabe se ele vai engajar na sua empresa, e é mais um custo. Então, trocar é o último caso. Quando você faz um recrutamento, o recrutamento mais caro que tem é do funcionário que não tinha que ter ido embora. Então, se o colaborador não tinha que ter ido embora, você está jogando dinheiro fora. É mais fácil você capacitar aquele cara para aquilo que você deseja e continuar com aquele colaborador. E isso é uma coisa que as pessoas não têm consciência, mas treinar colaborador é muito legal. Tem alguns amigos que às vezes os clientes querem devolver as casas devido à má qualidade, problemas de instalação, rebocos e pisos. Cara, eu imagino que seja muito frustrante, voltando nisso aqui, eu imagino que seja muito frustrante. Você trabalhou, você realizou, você confiou. Isso é uma questão de confiança. Se eu vou comprar um apartamento, ele não está pronto, eu não vi o apartamento. Porque se eu ver o apartamento, eu posso fazer uma avaliação. Mas muitas vezes eu construo, eu vou lá e compro um imóvel na planta, por ser mais barato. Eu vou comprar um imóvel ali e às vezes ele não está pronto. E daí você chega naquela expectativa. E quando você chega lá, o que acontece? Cara, tá tudo o inverso daquilo que você planejou. No começo tá tudo lindo porque tem que entregar. Aí depois você faz o quê? Simplesmente cai tudo por terra. Entendeu? E aí você colocou ali, estou analisando a implementação do PBQPH na minha empresa. Olha, eu vou te dizer o seguinte, o PBQPH é muito bom mesmo, porque eu já implantei 3 vezes já o PBQPH. Eu vou dizer que é muito bom, só que eu vou dizer uma coisa, não implante o PBQPH só para ter no papel. Isso é o que muita empresa faz. Não implanta o PBQPH para deixar no papel. Implanta como um sistema de qualidade. Aplica aquilo ali na sua empresa que você vai ver um resultado muito bom. Porque muitas empresas... esses comentários que eu estou lendo aqui, tá no YouTube também. Quem quiser ir lá para o YouTube também, acho que tá melhor lá. Então, assim, quando você implementa o PBQPH, ISO 9001 também a gente já implementou, tanto eu quanto a Mário. Mas eu digo o seguinte, quando você implementa para usar. Porque tudo bem, você pode implementar para inglês ver, vamos dizer assim,
e você vai ter toda a documentação, você vai ter certificação, você vai ter aprovação da Caixa. Mas, quando você implanta o sistema de gestão de qualidade, que na verdade é o sistema de gestão de qualidade, você vai estar em um outro nível. Por quê? Você vai gerar uma cultura que vai sempre trabalhar a melhoria disso. E é isso que é o ciclo de PBQPH, é melhorando sempre. Mas muitas empresas pecam nisso e deixam ali só para papel mesmo, só para deixar bonito. Realmente acaba acontecendo isso. Muitas empresas acabam contratando ali justamente pela parte da documentação e os benefícios que acaba trazendo, né? Mas, assim, você falou, né, que está analisando a implementação do PBQPH. Na verdade, eu concordo com o Carlos, eu acho que, assim, é um nível de conscientização que você já está amadurecendo na empresa. Então, no começo, realmente é mais complicado, porque as pessoas não estão habituadas com aquilo. Elas talvez não vê os benefícios daquilo. Então, isso que é o bacana de sempre acabar conscientizando, explicando a situação, fazendo integrações, mostrando a importância, fazer comparativos de antes e depois. Treinamentos, assim, indicadores, justamente para tentar pegar essa maioria de antes e depois, mostrar para essas pessoas, para os colaboradores, né, da empresa. E realmente eu acho que você está no caminho certo, você está entrando no nível de conscientização. Acredito que se não tivesse o PBQPH, você poderia, na verdade, se encaminhar para essa conscientização, mas talvez fosse alguma coisa que ia demorar um pouco mais de tempo. Então, assim, no começo as coisas são mais difíceis mesmo, porque as pessoas não estão habituadas. Mas com o passar do tempo, elas vão identificando isso e vão pegando o jeito da coisa. E assim, ó, se eu não me engano, é Vicente Falcone que fala. Talvez a gente está fugindo um pouquinho do roteiro, mas como eu disse, é uma conversa mais descontraída hoje. Vicente Falcone fala o seguinte: você só melhora aquilo que você mede. E para você medir, justamente esse PBQPH, ele te ajuda muito a você medir essas coisas, que é você registrar. Você só melhora aquilo que você sabe que está ruim ou que precisa melhorar. E você só sabe se você medir. Então, você vai ter bastante indicadores lá no PBQPH que vão te dar metas e indicativos para você crescer e desenvolver melhor o seu produto. E uma delas é trabalhar justamente a questão do cliente, que você vai ter entrevista, você vai procurar clientes, você vai conversar, e isso é muito bom. É um dos caminhos, assim, que você vai para organizar. E crescer é fácil, muitas vezes, mas crescer organizado é muito mais difícil, mas só que vale muito mais a pena. Lá na frente dá menos trabalho ainda. Pode ser um pouco sofrido no começo, mas vai valer a pena. Com certeza. E agora você, Mari. Então, assim, voltando agora um pouquinho aqui para o assunto, mas, assim, achei bem legal aí você compartilhar isso. Inclusive, as outras pessoas também podem estar compartilhando aí, tá, galera? Então, assim, outro assunto que eu gostaria de falar aqui para vocês, que é a redução de custos também, é você conhecer as metodologias construtivas. Acho que foi uma coisa até que eu comentei hoje numa outra live que eu tinha feito ali de tarde, mas é bacana eu comentar aqui com vocês que é justamente ter o conhecimento das metodologias construtivas que tem no mercado. A gente vive muito, digamos assim, né? Não querer olhar para os lados, eu sei que a obra vai ser desse jeito, eu sempre fiz desse jeito, mas às vezes tem outros processos no mercado, outras metodologias, tecnologias que acabam surgindo que vale a pena serem estudadas, ver se realmente não dá para implantar aí na tua obra, né? Então, assim, eu tenho até alguns estudos de caso já, que a gente acabou fazendo troca de metodologias construtivas, que agilizava tanto a questão de planejamento e também a parte de questão de custos. Então, assim, a gente fez a troca de tipologia de laje, a gente já utilizava uma laje que ela era industrializada, que ela vinha pré-laje, não sei se vocês conhecem aqui, mas ela vinha pré-laje e a gente utilizava na obra. E, né, se teve a ideia de a gente pegar e fazer essa pré-laje que já era industrializada no próprio canteiro de obras. E eram várias torres, eram diversas lajes. E no final das contas, isso trouxe uma economia muito boa. Então, foi uma sacada, assim, lógico que tem um risco, mas a economia era bem bacana, assim, então valia a pena. E com certeza foi uma troca muito boa. Outras questões também, né, que eu estou comentando aqui o que eu vivenciei. Questão de muro de arrimo. Então, o muro de arrimo, você também pode fazer, o que eu falo aqui de troca de metodologia construtiva, também é a parte ali da execução da obra, facilitar algumas atividades que às vezes você precisa com mais urgência. Então,
tanto isso quanto a questão de custo. Então, o muro de arrimo, a gente tinha lá, por exemplo, um muro de arrimo que, às vezes, na vez de fazer um muro de arrimo em solo ensacado, a gente fazia um muro de arrimo já em loco. Então, são algumas coisas que você acaba avaliando e vê mesmo realmente qual metodologia construtiva é melhor. Eu vou fazer um telhado. Qual tipo de telhado que você vai fazer? Você vai fazer um telhado metálico? Você vai fazer um telhado de madeira? Você vai fazer um telhado, se você pode ter essa troca, né, de método construtivo na tua obra. Tu vai fazer um telhado embutido, tu vai fazer um telhado aparente. O que você acha que fica mais em conta? Então, assim, tem alguns estudos aí que é bacana você fazer o comparativo dessas metodologias e quebrar esse paradigma, assim, de que a obra é sempre ali na parede de alvenaria, de vedação, que sempre vai ser desse jeito, que daí reboco, na vez de, por exemplo, gesso corrido. Então, assim, tem algumas variáveis, também depende muito aí de onde você está, da tua localidade, porque pode ser que depende da matéria-prima também, tá? Então, assim, eu estou falando que vale a pena você estudar e conhecer outras metodologias, mas ver para o que se aplica aí onde você está na tua localidade, que às vezes o que pode ser vantajoso para mim, que eu estou aqui no Paraná, Curitiba, talvez não seja para vocês que podem estar aí na Bahia, Fortaleza, né? Então, assim, tem essa questão de saber avaliar também essa questão de troca de metodologia construtiva. Então, é bacana você conhecer variados métodos, porque você vai vendo essas tecnologias do mercado. E essas tecnologias e essas novidades no mercado, na verdade, vêm para ajudar, ou para ajudar no planejamento, para ser mais rápido, ou a parte mais sustentável. Então, assim, são coisas que devem ser analisadas. E legal, assim, que você falou de metodologias construtivas, mas vamos pensar também na metodologia de trabalho, né? Às vezes você faz o seu trabalho de um jeito e hoje em dia tem uma ferramenta que vai agilizar seu trabalho, reduzir 1 hora do seu trabalho. Pense uma hora de, sei lá, 5 pessoas, quando você reduzir isso. E hoje tem ferramentas simples no mercado que vão resolver seu problema. Então, por exemplo, assim, abrir um pouco mais a sua visão para você ter acesso a não só métodos construtivos, como a Mari falou, mas também métodos de execução do trabalho ali. Às vezes você pode reduzir muito o seu trabalho. E uma coisa, gente, o que é mais caro, muitas vezes, é o tempo. É a hora que você paga, porque muitas vezes, vamos supor assim, vou te dar só um exemplo. 1 hora de 10 colaboradores parado, cara, é muito caro, é muito caro. Então, você tem que sempre ter essa ideia de como eu posso melhorar minha produtividade em obra, como eu posso melhorar, mudar um método executivo, como a Mari está falando, mas também pensar na questão da produtividade. Como eu posso melhorar a produtividade na minha obra? Se eu fizer isso aqui, vai ser mais rápido o trabalho? Muitas vezes, isso vai te agilizar muito ali, vai te reduzir muito tempo. E pense, colaborador, mão de obra mão de obra com certeza está na curva A, né? Sim. Mão de obra está na curva A, então é reduzir isso. Então, pensar em reduzir isso também. Agora é o meu, né? Cara, é engraçado que a gente vai falando e daí vai surgindo coisa na cabeça. Por isso que a gente não ensaiou para fazer isso, para justamente meio que sair entrar mais ideias na cabeça. Qualquer coisa vocês mandam aí, volta. Exatamente, vai comentando. E aí, se vocês quiserem compartilhar, gente, é legal também. A gente está compartilhando do nosso lado, mas se vocês puderem compartilhar, tem pessoas aqui no YouTube, no meu Instagram, no Instagram da Mari aqui. Tô vendo a galera aqui. Facebook, vocês podem estar compartilhando. Exatamente. E daí vocês podem estar fazendo isso. Ó, eu acho que a próxima dica aí que eu daria, pensando no meu lado aqui, no que eu já fiz, é contrato. Entender o contrato. Mas eu nem tenho contrato, você já está errado. Se você não tem contrato, você já está errado. Porque, por exemplo, assim, ó, o contrato te assegura de muita coisa. Primeira coisa, segurança. O contrato ele vai te assegurar de muitas coisas. Muitas vezes você vai estar errado e você vai estar certo e você não tem um contrato e você vai sair por errado. Então, sempre que tiver uma obra, qualquer coisa para você construir, qualquer contrato de trabalho que seja, faça um contrato. E o ideal é que para reduzir custo, você vai reduzir custo entendendo esse contrato. Você pode achar que não. Mas eu te falo assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Teve contrato, eu já peguei contratos, às vezes, de até 100 páginas lá, que eu acho que eles já fazem esse contrato grande para a gente já não querer ler, sabe? E já ia assinar. Mas eu já li alguns contratos de até 100 páginas, por exemplo, em que lá tinha um exemplo, vou dar um exemplo básico, tá? Uniforme. É uma das coisas que o pessoal sempre colocava assim, ó, colaborador com uniforme danificado, sei lá, multa de R$200, é o que tinha lá no contrato. Daí, eu pegava e falava assim, cara, peraí, se a gente levar uma multa de R$200 e o uniforme custa R$60, como que vale a pena?
E tudo isso por um conhecimento de contrato, por ler o contrato. Então, por exemplo, assim, muitas vezes você tem que parar e analisar. Opa, peraí, tem alguns pontos aqui que eu posso evitar. E evitar também é reduzir custo. Isso é reduzir custo. Porque se você ficar levando multa de R$ 200 ali, e você pode comprar um uniforme de R$ 60, você compra quase 3 uniformes com R$ 200. E daí eu te falo assim, peraí, não entendi. Por que eu não preciso entender de contrato? Ah, não, mas eu não preciso ter acesso ao contrato. Cara, se você é um engenheiro da obra e você não tem acesso ao contrato, peça pelo menos o que diz respeito à parte que você precisa saber. Uma coisa que a gente fazia lá na construtora era o seguinte: a gente dividia, no contrato, a gente tem muitas coisas no contrato. Você tem desde a parte documental, parte de pagamento, parte de execução de obra, você tem os anexos, você tem muita coisa. Mas nem tudo tem que ser relacionado ao engenheiro. Porém, dê a César o que é de César. Então, vamos dizer assim, aquele ditado, dê a César o que é de César. Pega o que diz respeito ao engenheiro e passa para ele, se você não quiser passar tudo para o engenheiro. E o engenheiro, ele tenha pelo menos um interesse em saber, opa, peraí, como que está esse contrato, o que diz respeito a mim que eu posso melhorar. Ter esse, e não só engenheiro, RH, financeiro, tudo envolve, por exemplo, documento, atraso na documentação, muitas vezes, se você pega uma obra grande, uma empresa grande, se você atrasar uma documentação, eles vão atrasar seu pagamento. E daí você vai trazer um boleto, e se você atrasar um boleto, vai tirar o quê? Juros. E daí você vai pagar um juros de uma coisa que se você não precisaria se você entendesse o contrato. Então, às vezes parece bobo o que eu estou falando, mas, cara, eu já vi isso muito na prática. Eu já vi muito isso na prática. Acredite, eu já vi muito isso na prática. E as pessoas não dão atenção a isso. Então, por exemplo, assim, são coisas simples, tá? São coisas simples. O que a gente está falando aqui é simples. Mas a gente está dando exemplos simples, mas que pode te ajudar a melhorar esse controle de custos. Então, a gente está falando de coisas que vai te levar a dominar custos. Entender o contrato da sua obra, da execução, desde a execução, pagamento, que dia que você vai cobrar seu cliente, como você tem que mandar a nota, como você tem que executar, qual que é o prazo. Vamos supor assim, às vezes lá no seu contrato tá para você executar, sei lá, 20% da obra até X data que o cliente vai te pagar. E daí o que acontece? Você vai lá e executa 30%, você vai ficar no prejuízo. Se você não acordou com o seu cliente que você vai adiantar a obra, vai ficar no prejuízo. E aí eu te falo assim, peraí, vale ou não vale a pena entender de contrato? E aí eu falo, comece a analisar os contratos. Fique de olho, porque às vezes pode ter uma cláusula que vai te atrapalhar. Pode ter uma cláusula que vai atrapalhar todo o seu negócio dentro da sua obra e às vezes te dá muito prejuízo. Eu já vi muita empresa quebrar por falta de análise de contrato. E não é análise minuciosa, é você ler o contrato e entender o que está ali. Porque muitas vezes tem coisas que você não pode fazer. Tem empresa que é extremamente rigorosa e que você não pode fazer algumas coisas na obra que isso vai te acarretar multas altíssimas ali. Não só multas, mas também, como é que é o nome daquele negócio? Que eles chamam atenção lá, notificação. Vai gerar notificação, aí 3 notificações, quebra de contrato, tudo isso tem em contrato. Então, quando você for fechar uma obra, senta e analisa o contrato. Ah, mas a minha obra não tem contrato, eu faço a casa para o Josézinho da esquina. Vai lá com o Josézinho da esquina, senta com ele, faz uma reunião e coloca tudo em contrato. É coisa simples, mas não fique sem contrato. Isso é uma coisa que eu vejo que alguns fazem, mas isso é coisa que pode te prejudicar. É um instrumento legal de defesa ao contrato. Então, às vezes, você vai estar certo e você vai se passar por errado por não analisar o contrato. Isso vai te gerar custo. A gente não está falando só de custo de obra, a gente está falando de custo no geral. Porque aqui a gente está pensando em redução e dominar custo. Então, é necessário você fazer isso para você dominar custo. A gente vê esse caso que o Carlos acabou comentando, que às vezes a gente tem 100 páginas lá e às vezes é uma cláusula que você não se atentou, que pode te levar, assim, um furo grande, assim, que você poderia ter evitado aquilo. Então, eu já vi até questões assim, por exemplo, de se você atrasar a obra desse prazo aqui, a tua multa é de tantos por dia. Então, assim, às vezes os contratos são muito rígidos, então, depende de onde você está, né, o tamanho do porte da tua obra, é um negócio sério, justamente, porque, por exemplo, já vendeu todos os apartamentos, já tem data de entrega, se você atrasar, você vai estar pagando multa. Então, assim, são coisas que o engenheiro ali tem que estar atento, justamente, que são custos que tem e que são todos especificados ali em contrato. Então, é uma coisa que deve se prestar bastante atenção. Vai lá, você agora. Falando um pouquinho agora, vou falar um pouco de obra e o Carlos está falando mais da administrativa aí. A gente citou as duas coisas. É um conjunto de coisas, Exatamente, né? Mas é um conjunto de coisas que faz o negócio ter resultado, né? É verdade.
Então, assim, outra coisa também que eu vejo assim, a gente volta à questão um pouco ali da obra, que é justamente também você saber a validade a validade ali que você tem dos teus materiais, tanto a validade e também como armazenar. Então, assim, às vezes é um cuidado que você comprou lá um cimento que às vezes estava barato e, enfim, quando foi utilizar já não estava armazenado da maneira correta, aí você já está empedrado. Então, tipo assim, são coisas que vão contabilizando. Então, assim, é tudo gestão, né? Se vocês forem parar para ver, é tudo gestão. Então, como é armazenado lá na obra também é uma coisa que você tem que se atentar, justamente se é daquela maneira. Se o que você comprou, às vezes, um produto que estava barato, vê o prazo de validade. Tipo assim, se você faça essa conferência, às vezes tu vai estar comprando um produto que está com um preço bom, que a gente já viu casos também, que a gente está compartilhando o que a gente já vivenciou. Então, já viu casos que comprou um produto que estava com preço bom e na hora de utilizar, quando foi para utilizar na obra, o que aconteceu? O produto, na verdade, estava vencido já. Então, assim, Isso acontece muito. E lá vai, na verdade, outro custo extra, que, na verdade, você vai ter que ir lá, comprar de novo o material. Essa questão de armazenamento, na verdade, engloba esses materiais que acabam, na verdade, digamos, como é que eu posso dizer? Por exemplo, portas. Tem a maneira certa de armazenar. Quantas portas você vai deixar enfileirada? Vai deixar quanto tempo? Aquilo ali, depois, na hora de instalar, vai estar certinho? Ou já vai ter perdido a qualidade? Já não vai estar na qualidade ideal? Então, às vezes, você vai ter que trocar alguma coisa. Então, assim, vem essa questão também já de armazenar o material lá no canteiro de obra, que justamente é para você não ter um custo extra depois na hora de você utilizar aquilo. Às vezes não está da melhor forma para você se utilizar e vai ter que comprar aquele material de novo. E legal que entra também a questão do nosso amigo aqui que falou do VBQPH, que isso tudo é discutido no VBQPH. Né? Sim. Tem um comentário interessante aqui, o Alisson comentou assim, tem contratos, eu estou assim porque o celular está virado, tá? Tem contratos com multas absurdas por atraso de entrega da obra. Cara, eu já vi, isso é uma coisa que inclusive eu já presenciei, já presenciei também essa questão de multa por atraso de contrato. Cara, tem empresa que é realmente muito rigorosa nisso. Multas milionárias, assim. Eu já vi muitas multas milionárias. Então, se atente a isso. É até legal o Alisson compartilhou, porque ele também vivenciou isso aí, ele sabe dessa experiência. E foi coisa que, inclusive, a gente já viveu junto, né, Wally? E isso é uma coisa que multas realmente milionárias por atraso de obras. E aí entra o ponto. O contrato te resguarda disso. Muitas vezes a culpa não foi sua. Então, como que você vai utilizar isso? E aí é interessante você ter também os controles, você ter documentação de tudo que acontece. Muitas vezes o atraso é por culpa de alguma coisa que a própria empresa contratada deixou de forma falha e isso vai te prejudicar. Então, você tem que se resguardar de tudo isso. Aqui o Saditanos colocou aqui, vocês usam algum ERP para fazer sugestão de obra? Então, hoje eu não atuo mais nessa área diretamente da construção, tá? Mas antes a gente usava alguns, eu já usei já usei, inclusive implantei 2 ERPs. Eu te digo, assim, eu não vou fazer propaganda aqui, tá? Mas procura ERPs voltados para a construção civil. Tem alguns bons no mercado, mas primeiramente, a gente trabalhou com um que não era diretamente da construção civil, e a gente teve alguns problemas na hora de que a gente precisou de um controle mais rígido, sabe? Que, tipo, o negócio começou a crescer, a gente teve... precisamos de um controle mais rígido em obra, e isso deixou a desejar. Então, uma dica que eu te dou procure ERP que engloba a obra, que é voltado para a construção civil. Isso faz total diferença. Nós usamos o Cienge. Eu já trabalhei com o Cienge. O Cienge é bom. Já que você falou um nome, eu já falar. Eu também usei o Mega, eu trabalhei com o Mega e trabalhei com o Alterdata também. O Mega era bem bom, mas
Mas, enfim, vamos continuar aqui, senão nós vamos Mas fazer é super bom utilizar o sistema ERP justamente porque você acaba englobando todas as informações num local só, que você consegue fazer pesquisa, se tem ali todos os dados, né? Então, tipo assim, é um sistema muito bom, que a partir do momento que, depende do porte que você tá, né, da obra que você, da construtora que você tá, se ela já tá crescendo, eu acho assim, sou super a favor de implantar já um sistema desse, justamente porque você tem um maior controle sobre todas as áreas ali da construtora. Então, meio que uma implementação aí de todos os setores. E sabe o que é mais legal? A informação em um clique para tomada de decisão, o ERP não tem o que dizer. Para filtrar, né? Para você tomar uma decisão. É você tomar decisão. Por exemplo, às vezes eu ia tomar decisão, eu dava um clique lá e todas as informações apareciam na minha tela. Então, você só precisa daí saber analisar as informações e tomar as decisões, é muito mais prático. Pronto, vou para o próximo. Você já falou do armazenar, você vai armazenar, agora eu vou falar uma coisa muito interessante que eu vejo que algumas pessoas não fazem. Retenção de contratos de empreiteiro. Cara, empreiteiro é um negócio complicado. Se você contrata empreiteiro, muitas vezes o cara ele vai te dar problema se você não cuidar. Então, por exemplo, primeira coisa, contrato. Segunda coisa é você ter ali um controle, fazer uma gestão dos empreiteiros. Por exemplo, assim, ó, o empreiteiro executou, vamos supor, tem 100% do contrato do empreiteiro. E aí o empreiteiro executou uma alvenaria. E aquela alvenaria, ela, às vezes você vai, digamos assim, validar aquela alvenaria e por algum motivo gerou algum problema e, enfim, depois, posteriormente, gerou algum problema por falha na execução. E você já pagou o empreiteiro tudo. Então, o que acontece? Você vai ficar no prejuízo. O ideal é que você faça uma retenção. O que a gente fazia lá era 10% de retenção dos empreiteiros. Então, tudo que ele fazia ficava retido 10%. E a gente teve casos em que o empreiteiro nos abandonou, por exemplo, não conseguia tocar, e a gente tinha retenção do próprio empreiteiro para poder cobrir aquela falha, né? Às vezes ele executava um serviço mal feito, a gente ia cobrar, e ele simplesmente não queria fazer, falava que não ia fazer, e a gente utilizava a verba dele, por isso que a gente usa a retenção, para executar esse serviço. Então, muitas vezes a retenção ali vai te salvar, e você tem que pagar esse empreiteiro da forma correta, e isso tem que ser acordado no começo. Então, é aquela coisa que eu falei, reunião inicial ali onde você trata questões contratuais. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando você está lidando com empreiteiros, muitas vezes você pode confiar, pode ser empreiteiro de sua confiança, às vezes algum empreiteiro vai te deixar na mão. E o ideal é que você tenha alguma coisa ali para você não ficar perdido de tudo, né? Então, vamos dizer assim, às vezes você, digamos assim, me deixou na mão, foi executar uma outra obra e não quis retornar, terminou e não quis retornar. Cara, a gente sempre pagava os empreiteiros depois de um prazo, a gente sempre tinha um prazo ali para pagar os empreiteiros, para justamente não acontecer isso. E isso é uma coisa que acontecia muito, o empreiteiro quebrava, não conseguia colocar as coisas, quebrava por causa de outras obras, e daí a gente contratava, daí já estava com problema, e a gente, justamente essa questão da retenção, é uma coisa que vocês têm que se atentar muito, por quê? Da mesma forma que a gente fala de reduzir custos, é não gastar mais, né? Então, isso é uma coisa interessante para vocês anotarem aí. Eu sei que muitos fazem, mas eu sei que muitos não fazem. Eu falo isso por coisas que eu já vivi. Então, se você não controla ali o seu empreiteiro, isso às vezes você nem tem empreiteiro, né? Mas às vezes, eu já vi até situações em casa, eu vou citar uma situação que aconteceu em casa, que um rapaz lá da imobiliária teve um problema lá com a casa que ele foi entregar a nossa lá, e daí ele contratou um empreiteiro para poder fazer a pintura, e ele pagou o empreiteiro tudo, e aí, na hora que a gente foi receber a casa, falou, cara, não, isso aqui não passa, tava borrado assim, tá bem, o chão tudo sujo assim, e a gente falou, cara, se o empreiteiro não voltar aqui para poder fazer, se o empreiteiro não voltar aqui para poder limpar isso aqui, você vai ter que pagar de novo? Aí a gente falou com ele, toda vez que você for fazer um trabalho, que você for contratar um serviço, cara, até que você receba o serviço 100%, até que você confira que está tudo ok, não paga tudo. Tem uma margem ali, porque daí o cara vai se obrigar a voltar. E aí o nosso amigo aqui perguntou, qual é a porcentagem que vocês seguravam do empreiteiro? Cara, normalmente a gente fazia 10%. Tem gente que faz mais, tem gente que menos, mas eu acho que a gente fazia ele 10%. Então, 10% é a média. É a média ali que eu acho que o pessoal costuma fazer.
Então, vamos dizer assim, de certa forma, você tem um pouco de segurança, não é tanta segurança, mas você, pelo menos, você já tem uma segurança. Se ele não executar, eu vou pegar o dinheiro dele e vou pagar para outra pessoa. Por isso que você já tem que ter isso no contrato. É mais uma coisa que, voltando lá atrás no contrato, é muito importante vocês tomarem esse cuidado. Uhum. O grande Ali perguntou ali. tem que ler assim, gente. Já ocorreu o caso do empreiteiro não pagar os seus funcionários e essa dívida sobrar para contratante pagar? Sim, isso acontece, eu vou dizer assim, ó, isso acontece muito, tá? Então, toma cuidado aí também com os empreiteiros que vocês contratam. Muitas vezes o cara já está quebrado de outra obra e você contrata o cara, daí ele vem para a sua obra. Se a empreiteira quebrar, como você está contratando a empreiteira ali, se a empreiteira quebrar na sua obra, quem vai ser o responsável por pagar ali as rescisões dos colaboradores é a contratante, tá? Então, tem que ter esse cuidado aí também. Inclusive, já vi isso acontecer que foi o seguinte, foi contratada uma equipe, essa equipe grande, inclusive, eles vieram de uma outra obra, esses empreiteiros já estavam tocando mais obras, e quando esse empreiteiro entrou na obra lá, ele simplesmente teve um problema lá de gestão, enfim, né? E esse empreiteiro não conseguia pagar mais os funcionários. Então, o que acontece? O custo desses funcionários ficou para a contratante. Isso acontece sempre, principalmente em questões judiciais. Muitas vezes as empresas, as contratantes, elas têm que pagar a dívida do empreiteiro. Então, é bem complicado essa questão que o pessoal contrata aí os empreiteiros e não toma cuidado. Então, tem que tomar cuidado, principalmente se assegurar documentalmente, pede documentos contábeis para ver se está tudo ok, pede ali documentos comprovando faturamento, pede documento de registro de colaboradores, pede tudo isso para você ter um histórico, porque você tem que para você não ficar na mão. E assim, ó, você pode achar que isso nunca vai acontecer com você, tá? Mas uma hora acontece, se você não se precaver. Então, às vezes, assim, ó, é uma conversa simples que a gente está tendo, mas se você não tem esse cuidado, lá na frente você pode ter um problema gigante com isso. E muitas vezes ali, se você tem um número grande de colaboradores na sua obra, cara, é pesado. Rescisão é uma coisa que não é barata. Se você pega, se a empreiteira só tem colaborador antigo ali de 2 anos, 3 anos, vai dar uma paulada ali de rescisão para pagar. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Tá, a gente já respondeu. Você agora. E outro ponto que eu queria estar falando aqui com vocês, que também é questão de obra, e um pouco do administrativo, que é o seguinte. É por isso que a gente fez reversando justamente para justamente ter essa questão. Ó, vamos falar a Mari fala de obra, eu falo mais administrativo, porque assim, ó, querendo ou não, obra é administrativo e execução também, sabe? Então tem que ter essa mesclagem. Sim. Então, assim, a outra questão também é de você ter um planejamento das suas atividades, um planejamento ali das suas compras, você já não viver naquela correria louca, assim, que no caso, na obra, o que acontece? Se você já tem, por exemplo, o teu quantitativo levantado, você já tem isso organizado, vamos supor que a tua obra já tem um orçamento executivo, que a gente já falou aqui diversas vezes as vantagens de ter um orçamento executivo. E uma das vantagens é você já ter todos os quantitativos para compra e você planejar isso já, né, conforme o planejamento da obra, e você ter o lead time ali para entregar aquele material na tua obra no prazo que você precisa. Isso é muito bom. Então, você tem um planejamento, você não corre o risco, por exemplo, de ter alguns custos extras. Vou estar comentando aqui para vocês. O que acontece? Se você já não tem um levantamento assertivo, um levantamento adequado, às vezes acontece que eu pedi um quantitativo, eu estou fazendo lá, eu pedi um quantitativo, por exemplo, vamos supor aqui, de aço, vamos supor. Pedi um quantitativo de aço, eu estava lá fazendo em obra, faltou aço. Por que faltou aço? Será que não foi considerado perda? O que aconteceu? Não, eu preciso que busque esse aço hoje. Preciso que busque esse aço hoje, porque eu preciso concretar essa laje essa semana. Enfim, tem sempre aquela discussão na obra, né? Então, assim, qual é o custo que você vai ter, às vezes, para pegar uma quantia muito menor de aço? Às vezes, você vai pagar muito mais caro no quilo de aço, né? E você também pagar o frete, às vezes. Então, assim, quando você tem as coisas já planejadas, você acaba reduzindo os custos aí da tua obra, justamente porque
quando você não acaba planejando, vai surgindo esses imprevistos. Não, eu preciso disso agora. Às vezes o pessoal está na obra, não tem esses quantitativos e vai fazendo as Deixa coisas. eu só cortar aqui rapidinho. Ó, no meu Instagram ali, tá dando que tem 54 segundos restante de live. Então, quem tiver no meu Instagram, eu vou pedir para ir pro Damário ou então pro YouTube aqui para acompanhar. A gente tá quase terminando, mas aí se você quiser acompanhar, corre para cá que eu acho que vai desligar, vai finalizar ali no meu, tá? Verdade. No meu ainda tá dando. O Damário tá ok. Então, assim, a questão do planejamento de atividades e de compras é justamente isso, você não viver no sufoco na obra, na correria doidado. Então, assim, você ter as atividades planejadas, você ter aquilo planejado, não, eu preciso que entregue isso tal data, para que eu consiga executar, então, as atividades. Nossa, ajuda muito, gente, ajuda muito mesmo. Eu já vi várias vezes, por exemplo, de estar na obra, não, eu preciso disso para agora, preciso e não tem o que fazer, precisa mesmo, e você tem que ir lá e tem que comprar. Às vezes tu compra da loja que você acha mais perto porque é urgente, você acaba às vezes pagando mais caro. Então, na verdade, assim, é um conjunto de coisas. Então, essa parte realmente de controle ali das atividades, do planejamento, de compras, é também muito importante. Porque você não vive naquela correria louca e tendo custos extras, às vezes, que você não teria se você tivesse se planejado. Então, tem essa questão da obra também, dessa parte de gestão, de organização, dos materiais, das atividades, e eu acho que seria essa questão mesmo da parte de planejamento. Não, e o que você falou aí, muitas vezes, gente, só uma coisa, vocês têm que brigar às vezes, entendeu? Por questões de custo, vocês têm que brigar. Porque, assim, ó, obra, muitas vezes, quem tá lá na obra, ele quer executar. E tá certo, ele tem que querer executar. Só que muitas vezes o cara que tá na obra, ele não gosta de planejar. E aí ele não planeja as atividades. E muitas vezes, ó, quando eu trabalhava no financeiro, diretamente ali no financeiro, o que eu fazia? Eu pegava as aprovações, como a gente tinha RP, eu pegava as aprovações para mim. Por quê? Às vezes, uma aprovação que era para comprar, sei lá, vamos dizer assim, poderia ser uma atividade planejada, digamos, cimento. Já teve situações em que cimento que a gente comprava, sei lá, a R$ 10 praticamente mais barato, quando a gente comprava em grande quantidade, planejado, a gente ia lá e comprava depois, o pessoal queria comprar esse cimento R$ 10 mais caro numa loja, e você ia questionar o porquê essas pessoas elas simplesmente não se cuidaram disso. E quando a gente fala assim, meu, orçamento de obra, custo de obra, a gente foca muito na questão dos números ali, das planilhas, mas não. Muitas vezes você tem que focar na questão também da execução, do plano de ataque à obra. Eu não sou engenheiro, mas isso é uma coisa que eu convivo bastante. Eu percebi que muitos engenheiros, eles não têm essa preocupação, sabe? É justamente por isso que você tem que trabalhar lá no começo que eu falei, conscientização, treinamento, que você tem, tudo isso te dá um retorno lá na frente. Então, vamos dizer assim, eu preciso comprar uma coisa agora, preciso comprar uma coisa que era para ser planejada, eu preciso comprar agora. Meu, tudo bem, mas de onde vai sair isso? E assim, a partir do momento em que você começar a perguntar para o seu engenheiro de onde que vai sair esse custo, que não foi planejado, aí ele vai começar a cuidar, porque enquanto não está saindo do bolso de ninguém, todo mundo não se preocupa. E aí você pode corrigir isso como? Conscientizando. E para finalizar com a minha última dica aqui que eu vou dar, vou continuar nisso. Por quê? Porque é justamente a questão de começar a reduzir custo. Aí eu queria passar uma dinâmica para quem está presente aqui, que, cara, essa dinâmica é muito rica. Eu acho que a Mari nem sabe, porque eu nem falei para ela. Não tô sabendo. Essa dinâmica é muito rica. Eu já aplicava demais essa dinâmica. É você chegar, por exemplo, reunir seus colaboradores e você começar. Isso é legal que você faça com vários. Se você fizer com um isoladamente, não vai funcionar, tá? Você faz com várias pessoas. Você chega para essas pessoas e pergunta o seguinte: gente, eu preciso reduzir custo. E aí você fala para elas o seguinte: se hoje eu tivesse que mandar todos vocês embora, ou vocês se eu falasse para vocês, eu preciso mandar todos embora, ou todos, caso contrário, vocês me tragam uma redução de custos e eu posso manter vocês. Se eu chegar com essa situação, o que vocês vão fazer? E daí você joga essa pergunta no meio da galera. E aí você vai perceber uma coisa: muitos custos que você pode cortar não está no seu, não está não está de frente para você, você não consegue ver, você não consegue observar isso, porque muitas vezes está fora do seu ciclo de convivência. E aí, quando você faz isso, que você fala para o cara, se eu fosse te mandar embora hoje, eu falasse assim, ó, eu vou te mandar embora, eu só não te mando embora se você me mostrar uma redução de custo. E aí você fala assim, meu,
e as pessoas aparecem com várias situações. E aí eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. Quando eu falo para a pessoa assim, ó, cuida, eu preciso que você reduza isso, porque isso gasta tanto, não tem tanto efeito. Mas a partir do momento que a pessoa fala assim, ó, olha, a gente pode reduzir nisso, existe uma coisa que a pessoa, ela se comprometeu. Você não pediu para essa pessoa, você não pediu para essa pessoa fazer isso, mas ela deu a ideia surgiu dela. Aí ela pensa assim, meu, a ideia veio de mim. Se eu não executar isso, que hipócrita que eu sou. É E, tipo assim, verdade. isso mexe com o psicológico das pessoas, tá? O que eu tô falando para vocês aqui foram coisas que eu já fiz várias vezes. Eu vou te dar um exemplo. Um dia no escritório, uma coisa simples, eu peguei, cheguei no escritório, reuni todo mundo do escritório e falei assim, gente, eu preciso reduzir custo. A gente precisa reduzir custo aqui. Eu acho que esse custo aqui está muito elevado, a gente pode reduzir algumas coisas. E eu cheguei pro pessoal e falei assim, ó, só que é o seguinte, se eu fosse mandar vocês embora agora, ou eu falasse para vocês, vocês me dão uma solução para reduzir custo, ou eu vou mandar vocês embora. Primeira coisa, uma das coisas que a gente gastava bastante no escritório, que a gente tinha bastante gente lá, tinha muita gente, então o que acontecia? A coisa que mais gastava era copo, principalmente no calor, que a pessoa ia lá, bebia água e jogava o copo fora. Ia lá, bebia café, bebia 10 cafés e jogava o copo fora. Tudo bem, você pode falar para mim assim, é um custo que não faz diferença. Mas o que começou a acontecer a partir daí? As pessoas falaram assim, ó, imagina, gente, eu acho que cada um pode trazer um copo de casa. Eu nem tinha pensado nisso. Eu falei, cara, eu vou comprar um copo para todo mundo, eu vou comprar o copo, vou fornecer para eles, e daí cada um cuida do seu copo, eles vão reduzir custo. Mas daí não, a ideia foi melhor deles, porque eles falam assim, eu acho que a gente pode trazer um copo de casa. Eu falei, opa, tá melhor, já vai reduzir o custo do copo, desse monte de gente já vai reduzir o copo. E o que acontece? Você pode falar assim, ó, mas foi só um copo. Não, a partir daí, o que aconteceu? Eles começaram a trazer mais essa cultura para dentro da empresa de redução de custo, e eles começaram a falar assim, ó, opa, eu acho que a gente pode economizar nisso aqui. E daí, isso começou a refletir em coisas maiores, porque isso começou a virar uma cultura, porque eles viram que isso era uma necessidade, e que eles viram que eles podiam reduzir no copo, que era uma coisa simples, no copo, no, sei lá, em outras coisas, em caneta, que o pessoal sumia caneta, eu nunca vi um lugar para sumir caneta lá no escritório. Então, Só tipo, em todo lugar, só então o que acontece? Coisa simples, gente. Só que aí eu joguei a responsabilidade para eles. Eu falei, gente, é eles que me deram a sugestão. Então, quando eu fosse cobrar alguma coisa deles, a solução tinha partido deles. Então, isso faz total diferença. Eu faço um desafio para você. Faça isso na sua obra, enfim, onde que você estiver, no ambiente que você estiver. Faça esse teste. Chegue, joga a responsabilidade para as outras pessoas, peça sugestão para essas pessoas, e essas pessoas vão chegar para você, e quando você for cobrar, você não vai precisar, às vezes você não vai precisar nem cobrar, porque como ela deu a solução, ela não quer se passar por hipócrita. Então, faça esse teste e veja para você ver a diferença. Enfim, isso gerou, isso foi cascateando em outras coisas, e quando a gente foi ver, a gente estava reduzindo muito mais custo em coisas que a gente nem tinha pensado. E muitas vezes o seu pedreiro, o seu ajudante, vai te dar uma redução de custo que você não sabe que dá para reduzir. Ele vai te dar uma coisa que vai te reduzir muito o custo e você não sabe. Por quê? Porque você está olhando para outra coisa. E às vezes o que ele faz todo dia, ele vai te dar uma solução muito melhor do que você. Então, às vezes você precisa parar, precisa ouvir sua equipe, precisa ouvir suas pessoas. Treina, faz a conscientização e ao mesmo tempo você vai chegar para essas pessoas e você vai passar a responsabilidade para elas e elas vão te devolver isso em forma de ideias para. É legal essa dinâmica aí, só que vai, né, vocês acabam falando sério, assim, né, para deixar o negócio sério para as pessoas começarem a pensar realmente, porque, que nem o Carlos falou, às vezes você está pensando naquilo sozinho, mas a outra, você acaba estimulando as outras pessoas a pensar nisso também, e às vezes a pessoa tem uma ideia, uma coisa que você justamente não viu, que você fala assim, meu, tava na minha cara, mas eu não conseguia ver isso. Então, por isso que é legal você compartilhar e fazer essa dinâmica mesmo, eu achei bem legal. Só não vai matar os funcionários aí do coração, né, de falar isso no meio, no meio da pandemia, assim. Não, mas aí a questão por isso que eu disse, sugestão. Eu estou supondo que isso fosse acontecer, mas né? é bem bacana mesmo fazer essa dinâmica para colocar o jogo mesmo na mesa, explicar a situação, para as pessoas terem aquele um pouco de choque para ter conscientização e falar assim, peraí, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Tipo, dar ideias justamente e colocar na mesa e discutir com todos, né? Não somente o pessoal, às vezes, quem o Carlos falou, que está no escritório,
Mas, tipo assim, falar com as pessoas da obra também, porque às vezes é justamente aquela pessoa ter uma ideia genial, sensacional. Eu já vi aqui várias ideias muito bacanas que vieram das pessoas das obras, pessoas simples, e que às vezes as pessoas, assim, caramba, e eu não tinha visto isso. Então, por isso que é legal mesmo ter essa conversa com a equipe da obra também. Legal. Bem bacana. E, galera, eu acho que já tá tarde, acho que, não sei se vocês gostaram da live ou não. Fizemos uma live diferente no sábado, né? Mas era para ser programa live, diferente de sábado à noite. Programa diferente para sábado à noite, mas espero que vocês tenham gostado. É justamente para ajudar vocês, assim, a conscientização de custos, por que a gente precisa dominar custos, como reduzir custos, e espero que pelo menos tenha ajudado uma pessoa aqui das pessoas que estão aqui presentes, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, assim, já foi, acho que, de grande satisfação estar compartilhando aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma história, alguma coisa, alguma experiência que já reduziu o custo para vocês também podem estar compartilhando aqui, que vai ser bacana também a gente repassar para as outras pessoas. E legal assim, gente, o mais legal é porque como são coisas que a gente já viveu no dia a dia, o que a gente está passando para vocês aqui, são coisas que a gente já fez, a gente já testou. Como eu disse, eu já tenho mais de 8 anos na área da construção civil. Então, são coisas que a gente tem facilidade de falar. Você vê que é uma live que a gente fala as coisas com simplicidade, assim, e a gente resolveu fazer em forma de bate-papo, justamente para que fossem coisas da nossa experiência, né, para agregar para vocês. Então, a gente espera que vocês tenham gostado, um programa diferente de sábado à noite, e se vocês gostaram, a gente vai fazer uma publicação ali no Insta da Mari, e vai lá, comenta. Comenta o que vocês mais gostaram. Comenta o que vocês mais gostaram, enfim. E aproveitando para dar uma boa noite para vocês e agradecer aí a presença de todos e dizer assim, desculpa, às vezes a gente fez um formato diferente para testar justamente se vocês gostam. E acho que fica bem mais à vontade assim também, né? Eu adorei. Ó, Marília aqui, muito bom, Sérgio. Marília, beijo. Sérgio também, o Alisson, top. Valeu, gente, muito obrigada. O Sérgio colocou 100%. Então, gente, a gente sabe que é um programa diferente de sábado à noite, muitos queriam estar assistindo o filme. O Netflix. Netflix, outras coisas, mas assim, eu acho que talvez você pode até não ter assistido, mas às vezes é uma coisa que você ouviu aqui que vai fazer diferença no seu negócio. Então, às vezes a gente tá na internet falando as coisas assim, justamente para poder mudar a vida, mudar, às vezes, a percepção de uma pessoa só. E quando a gente fala de custos, as pessoas, elas acham que é uma coisa muito mais complexa, e às vezes o custo está nas pequenas coisas. Então, você precisa começar a olhar para as pequenas coisas, você vai ver seu negócio deslanchar. E para quem se interessar também, entra no link da minha bio no Instagram, que tem lá um evento fechado que a gente vai fazer, que é do dia 5 ao dia 9 de abril, que é a imersão custos de obras. Então, são para as pessoas que estão comprometidas, que realmente querem entender um pouco mais a questão, do jeito certo que estão fazendo. Se estão fazendo do jeito certo, vou mostrar o jeito certo e o jeito errado. Então, corre lá e se inscreve, que é 100% online e 100% gratuito. E legal, galera, desse evento que a Mari vai fazer, é porque é em formato de aula, né? Não é em formato de live. Isso que é legal. É em formato de aula para mostrar para vocês por que algumas pessoas erram e como elas erram, onde elas erram, por que elas erram, o porquê está errado, e depois ela ainda vai mostrar você como fazer da maneira certa ainda. Então, se você se interessa em dominar custos, se inscreve lá no link do perfil, na bio da Mari, né? Minha bio, na bio da Mari, do Instagram. E se inscreve lá, porque vai ser bem massa mesmo. Então, vai ser em formato de aula, e eu acho que isso vai ajudar bastante, gente. Certo? Fechou? Então é isso, gente. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. Obrigada, pessoal. Até mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Não sei se eu olho aqui, Fica. Valeu. Valeu.